CBN Eleições 2020. 11h35 no horário de Brasília. E a gente segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel. E hoje vamos conversar com o Paulo Porto, 52 anos, é do Partido dos Trabalhadores, veio para Cascavel em 1999, portanto há pouco mais de 20 anos aqui na capital do oeste do Paraná, vereador no segundo mandato, é professor e doutor em educação. Candidato, obrigado pela presença, bom dia. Roberto, obrigado pelo convite, bom dia Fran, bom dia Marcelo, um prazer estar aqui na CBN nesse debate democrático, que a CBN faz muito bem de apresentar as propostas para o cascavelense num momento que eu estava comentando agora em off, nós dois, né? Um momento muito difícil de pandemia, ou seja, onde nós candidatos e os vereadores, a população inclusive, tem que seguir regras sanitárias, até de autoproteção. Então, espaços como esse, que tem uma audiência muito qualificada, que a CBN nos interessa muito. Por isso, muito obrigado por abrir esse espaço para a gente poder se apresentar e conversar com a população cascavelense. O senhor foi eleito vereador, reeleito, vem fechando esse segundo mandato. E o que fez com que o senhor tivesse esse interesse em disputar a Prefeitura de Cascavel? Roberto, eu estou em Cascavel há 20 anos, como você já disse. A gente costuma falar que nós temos duas cidades, né? A cidade que a gente nasce, que é a cidade natal, e a cidade que a gente mora, que a gente optou, que é a cidade do coração. Cascavel é a cidade que eu escolhi para viver. Aqui eu tenho minha filha, que é cascavelense, ela está com 18 anos, minha neta é cascavelense, então me enraizei aqui. Eu tenho um profundo amor por essa cidade, mas é mais que isso, ou seja, me move coisas além disso. Eu fui vereador durante 8 anos, fui secretário municipal de 2004 a 2008, na gestão de Zé Tomé. Então eu conheci de maneira mais detalhada essa cidade. Uma coisa que vem me incomodando, incomoda acho que todo cascavelense, é que essa cidade sempre foi governado pelas mesmas pessoas. Sempre foi governado ou por representantes das velhas famílias, os donos da cidade, ou pelos donos da cidade de maneira propriamente dita. E eu acredito que é necessário. Cascavel é uma cidade cosmopolita, é uma cidade, inclusive, eu vou dar um dado que pouca gente sabe, mas é importante divulgar e queria aproveitar a tua audiência. Segundo os dados de 2019 do PIB cascavelense, o PIB é todo o dinheiro que passa pela cidade. Foi de 11 bilhões e 600 milhões de reais em 2017. Desses 11 bilhões e 600 milhões, cerca de 6 milhões foram de indústria e comércio. 4 milhões de administração pública, ou seja, UniOeste, Prefeitura de Cascavel, recursos federais, e 500 milhões foi do agronegócio. Ou seja, está na hora da gente entender que Cascavel é muito mais do que agronegócio. Cascavel hoje é uma cidade pujante, polo universitário, polo da saúde, serviços. Cascavel é uma cidade que tem um futuro imenso, mas segue sendo governada pelas mesmas pessoas como se fosse, nas palavras do saudoso Requião como governador, uma fazenda iluminada. Então nós temos que romper essa panelinha que sempre se adonou da nossa cidade e segue se adonando na atual prefeitura, tanto é que eu costumo falar que quando você olha uma coligação, você tem que ver, uma coligação no caso, nós, Cascavel da gente, você tem que ver ela como um todo, quer dizer, como um todo. E o vice diz muito em relação ao que você pensa da cidade. O vice do atual prefeito é um grande empresário local. Claro que o grande empresário local e o grande capital local, os grandes empresários, os velhos coronéis, não estão na prefeitura porque, pelos belos olhos do prefeito, tem seus interesses. Então, por tudo isso, eu acredito que é necessário romper esse ciclo, e um ciclo que inclusive vem atrapalhando Cascavel. Vou dar outros dados. Cascavel é uma cidade muito rica. O nosso orçamento aí municipal, né, é de 1 bilhão e 300 milhões. Porém, é uma cidade que hoje tem 15% da população cascavelense, são dados do executivo, não meus, e vivem com menos de $1 por dia. Isso é pobreza, então isso é pobreza extrema, segundo a ONU. Nós temos 90 mil pessoas cadastradas no CADUM, no Cadastro Único. São 90 mil pessoas que necessitam de auxílio federal, municipal e estadual para comer, isso em Cascavel. Nós temos hoje 6.300 famílias no Bolsa Família. Ou seja, é uma cidade rica, pujante, porém para poucos. Basta ir na periferia, nos bairros de Cascavel. Então, eu acredito, Roberto, que é necessário romper esse ciclo. E Cascavel seguiu sua vocação de ser uma cidade cosmopolita, ser uma grande Curitiba, não a capital do agronegócio só. Até porque hoje, acabei de dar esses dados, o agronegócio não é mais a locomotiva. Claro que segue sendo importante. Claro que, então, que o agronegócio é uma fatia fundamental da economia cascavelense e não podemos abrir mão dela. Porém, é uma falácia. É uma mentira afirmar que nós somos movidos pela agricultura, não somos mais. Isso é bom, porque Cascavel tem um grande futuro pela frente. Então, eu acredito que é necessário ter uma gestão que entenda isso,
que perceba isso. A minha vice, por exemplo, é a Margarete Fossati, mando um grande abraço, a Margarete está nos ouvindo, do PCdoB, que é a nossa aliança, é uma pequena agricultora, servidora pública, diz muito do que eu penso de Cascavel, não é um grande empresário de uma grande família local. Ou seja, esse debate nós vamos pautar nessas eleições, caso aconselhe debates, inclusive, que vão falar isso depois, está me preocupando essa história de não ter debate em Cascavel. Por isso, novamente, agradeço esse espaço da CBN. Mas, resumindo, respondendo a tua pergunta, o que me move é um profundo amor a Cascavel e entendendo que a política, ela tem sentido, se transforma para melhor a vida das pessoas. E as pessoas, eu falo todo cascavelense. E que é necessário, Roberto, romper essa panelinha que desde sempre tomou conta da nossa cidade. Para a gente poder entender, o senhor falava sobre o PIB, por exemplo, o PIB do Brasil deve cair 4,5% em 2020. Exatamente. O PIB do Paraná se fala em 2,5%, no máximo 3%. Isso. Cascavel, o PIB poderia cair 0,5% ou no máximo 1%. Perfeito. Cascavel gera empregos, é destaque nacional, tem várias obras em andamento. As últimas gestões não foram responsáveis, gestões públicas, para este momento que Cascavel vive, sendo referência nacional? Cascavel é uma cidade pujante, uma economia vigorosa, claro. Eu não posso jogar, como diz aquela frase, né, jogar água da bacia com a criança dentro. Claro, há que se reconhecer que Cascavel avançou e tem gestões que acertaram. A gente até tem que ter esse conhecimento público, né, até para poder ter um pouco de credibilidade no que a gente fala, sem dúvida. Agora, Cascavel não é uma ilha. O chicote da crise econômica vai vir no ano que vem. Isso nós já sabemos. E você deu os dados corretos. De 2014 para cá, nosso PIB caiu 4,2%. As previsões dos economistas esse ano, os mais otimistas são 4%, os pessimistas são 5%. Você sabe disso. Sim. Ou seja, nós ficaremos no ano que vem, Roberto, 10% mais pobres. E Cascavel, por mais pungente que seja a economia, que não vem só do agronegócio, acabei de provar isso, vem dos pequenos empresários, especialmente de maneira mais específica, ou a próxima gestão tem a clareza que o ano que vem vai ser um ano diferente, por melhor que seja a situação de Cascavel, porque nós não somos uma ilha, nós estamos conectados com o mundo e com o Paraná, quer dizer, com o Paraná e com o Brasil, ou nós vamos ter problemas. E quando eu falo o gestor, o que a gente vem propondo no nosso plano de governo? Que nas grandes crises econômicas, Roberto, se a gente estuda, isso a gente basta não ter faltado na aula de história, é que nas grandes crises econômicas, a crise de 29, por exemplo, quando houve a crise de superprodução nos Estados Unidos, qual foi a saída? Foi o Estado norte-americano ser parceiro da economia e intervir na economia. Surgiu o New Deal, é o keynesianismo. Em 46, após a Segunda Guerra Mundial, terra arrasada na Europa, outra grande crise mundial, Plano Marshall, social-democracia europeia. Ou seja, o que nós aprendemos? Em momentos de crise como este, e muitas pessoas estão comparando esse momento com esses momentos que eu falei, ou seja, a crise econômica é mundial, não é só brasileira, né? Ainda que aqui tenha 3 crises, a crise econômica que já vinha, a crise sanitária, uma crise política institucional do governo federal. Mas, nesses momentos de crise, qual que é a saída que o próprio capitalismo deu? O Estado, a máquina pública, ser parceiro da economia e intervir. Então, o que nós estamos propondo no plano de governo? O ano que vem é fazer uma grande retomada econômica em Cascavel na perspectiva dos pequenos e médios empresários. Por exemplo, nós temos uma proposta que não é uma novidade, muitas cidades já fazem isso, nós não estamos inventando a roda. Isso existe já em cidades europeias, cidades do Paraná, do Brasil, que é um fundo municipal, onde nós pensamos em trabalhar inicialmente com 20 milhões de reais. É o Crédito Cidadão. Isso, o Crédito Cidadão é um programa nosso, onde nós vamos ter 20 milhões de reais à disposição da população, que eu falo população é micro e pequeno empresário da periferia, de maneira mais específica, onde ele tem acesso a créditos de 3 mil a 20 mil reais, a juros zero e 6 meses de carência, crédito assistido pelo Sebrae. E também nós estamos conversando muito com economistas da UniOeste. Nós vamos fazer uma parceria da UniOeste para que esse crédito seja bem aplicado e a pessoa tenha um resultado positivo. Qual é o resultado positivo para nós? Gerar emprego e renda. Então, o ano que vem, ou a prefeitura entende que terá que ser uma grande parceira dos pequenos empresários, ou nós vamos ter dias difíceis. O Paranhos iniciou isso, que é o Banco da Mulher. Porém, não teve coragem de avançar. O Banco da Mulher, o Paranhos disponibilizou 500 mil reais e sabe quanto emprestou até hoje? 0. Basta ir no portal da transparência. Ou seja, não basta só ter a ideia, tem que executar a ideia, coisa que o governo não vem fazendo. Hoje, por exemplo, tem uma secretaria fundamental, na nossa opinião, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Comércio. Que é essa secretaria, no ano que vem, na nossa perspectiva, que será talvez a grande protagonista do município. Essa secretaria hoje é a prima pobre. Ela tem 9 milhões de orçamento. Executados, 4. Ou seja, nós vamos mudar isso ano que vem. E para isso tem que ter uma gestão que tenha coragem de enfrentar os grandes da cidade, para poder trabalhar com os pequenos. Essa é a proposta nossa, inclusive, se você avaliar nosso plano de governo, praticamente ele inteiro. Um último exemplo, nós temos uma proposta
chamada Comida de Verdade nas Escolas do Campo e da Cidade. Não é uma invenção nossa também. Isso já existe em Missal, existe em Rondon, nós fomos lá, fui como vereador ver isso. Uma proposta muito simples. Todo ano, Roberto, chova ou faça sol, a prefeitura gasta 14 milhões de reais em merenda escolar. Nós temos 32 mil crianças na nossa rede municipal. Nós servimos aproximadamente 67 mil refeições por dia, claro, em momentos presenciais, que não é o caso hoje. Esse dinheiro, 80% desse dinheiro é gasto em licitações que vão para empresas alimentícias de Curitiba, Paraná, São Paulo e Londrina. Nós iremos fazer uma lei que essa lei é uma canetada, dinheiro já existe. É só vontade política de enfrentar os poderosos, que são essas grandes empresas, de que 80% desse recurso seja obrigatoriamente gasto com agricultores locais, pequenos agricultores de Cascavel e região. Nós vamos investir com uma canetada, que dinheiro já existe, 10 milhões de reais na economia local. Então, todas as propostas nossas, nós estudamos muito para fazer essas propostas, conversamos muito, propostas que visam gerar emprego e renda, mas na perspectiva dos pequenos e não dos grandes, coisa que é inédita em Cascavel. Por isso que eu me dispus a ser prefeito, encabeçando uma coligação PT, PCdoB. Estamos tendo o apoio dos companheiros do PSOL, dos companheiros da rede, numa ampla frente democrática para debater Cascavel e para tentar romper esse ciclo de coronéis e donos da cidade e de pessoas que se arvoram donos da cidade para que a gente governe para todos e não para alguns. O senhor ficou mais de 30 anos no PCdoB, me corrija se eu estiver errado. 36. 36 anos. É uma vida, né? Mais de 30 anos, 36 anos. Tem uma boa aprovação como vereador, mas é da esquerda, foi para o PT recentemente para disputar a prefeitura. Aliás, a Cascavel não tem muita tradição, o PT disputando prefeitura, historicamente, né? O senhor pode observar. O PT vem de grandes escândalos, não é? Mensalão, Petrolão, Lava Jato. A esquerda sofre uma dificuldade grande em razão de todas essas situações, esses escândalos que aconteceram. Por que o senhor entende que o eleitor de Cascavel deve e precisa votar em Paulo Porto, do Partido dos Trabalhadores? Primeiro, o PT já bateu na trave aqui, né? Você lembrou bem, nunca governamos. Tivemos o Hernani Pudel, por muito pouco não elege, e a última vez... Lemos, o né? Lemos, exatamente. O Lemos não se elegeu Perdeu por no segundo nada, turno. no segundo turno. Então, acho que já passou da hora dessa cidade ter um governo mais à esquerda. Claro que é um debate difícil, até porque grande parte do Poder Judiciário e da mídia vem agindo como partidos em relação à esquerda. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro. Recentemente, o Lula foi condecorado com honoris causa da Federal de Alagoas. Então, honoris causa é um título que você dá a alguém que tem notório saber que não precisa ter nenhum tipo de diploma, né? E você tem autonomia universitária. E, para nossa surpresa, a Justiça de Alagoas interditou o título, que é uma coisa inédita no país. Ou seja, veja como que a justiça no Brasil é um partido político e que tem um alvo que é o PT. O nosso presidente homenageia o Ustra, Brilhante Ustra. Brilhante Ustra é um torturador notório, condenado, e ninguém fala nada. Agora, homenagear o Lula não pode. Nós temos escolas e ruas batizadas com torturadores. Isso pode. A justiça não vê problema nenhum. Agora, a justiça brasileira, ela vê problema num título honoris causa do ex-presidente Lula. Então, respondendo a sua pergunta, claro que o PT errou, como muitos erraram. Agora, o PT tem sido o alvo preferido, e de maneira, inclusive, ao arrepio da lei, de parte do Ministério Público e também o alvo da mídia. Você sabe bem disso. Tanto é que o presidente Lula até hoje não tem nenhuma prova concreta. Ele está sendo absolvido em todos os fóruns, todos, sem exceção. Recentemente o Delubro foi absolvido, Genuíno foi absolvido. Agora, claro, você é esculachado durante 5 anos. Quando você é absolvido, a sua memória, o teu legado já está destroçado, né? Vocês vão lembrar bem daquele caso da escola base, que é algo que a gente estuda, inclusive, nos cursos de jornalismo, né? Ou seja, isso tem sido feito junto ao PT há já alguns anos, não pelos erros do PT. Claro que o PT errou, mas pelos seus acertos. Quais são os acertos do PT? Ter tirado pessoas da miséria, ter colocado pela primeira vez em 500 anos o pobre no orçamento, ter feito o ProUni, ter feito Minha Casa Minha Vida. Se você andar por Cascavel, as grandes obras de Cascavel, supercreches, centro da juventude, centro de convivência, são todos do governo petista. Ou seja, foi o primeiro governo na história da nossa república que se preocupou de maneira genuína, sincera, em trabalhar com a população pobre e com o trabalhador. Nós vamos ter que enfrentar esse debate. Claro que é um debate difícil, você apontou bem. Nós vamos ter que sentar com a população e enfrentar esse debate. Eu tenho andado muito por Cascavel, indo muito nos bairros. Eu tenho sido muito bem recebido. Porque quando as pessoas começam a falar, mas o PT, eu paro falar, companheiro, como era a sua vida há 6 anos atrás? Ele para de falar, era melhor. Então vamos debater isso.
Vamos debater por que piorou. Então, qual que também, e você fez uma pergunta excelente para mim, que é importante, um dos motivos da candidatura, debater com a população. Nós precisamos debater com a população. Precisamos sair dessa bolha e apresentar o que o PT fez de bom, e fez muita coisa de bom. Agora, se ele errou, tem que ser punido, mas todos erraram. E só o PT tem sido punido. Gostaria de ouvir do senhor em relação ao IPMC. Na Câmara de Vereadores, o senhor fez duras críticas a algumas decisões por parte do poder público. O IPMC não está sendo gerido como deveria? Sem dúvida, o IPMC, aí não é nem a questão do Walter Parzanello, que é o presidente. Eu vou falar agora do executivo. Recentemente você acompanhou, teve um debate imenso em Cascavel, uma polêmica muito grande. Me posicionei como vereador, que ainda sou vereador até dezembro, né? O Paranhos simplesmente sequestrou o repasse o repasse patronal do IPMC dos servidores públicos na ordem de 37 milhões, com o argumento de que com a pandemia a arrecadação iria cair. E se ela não caísse, ele iria devolver o dinheiro. Bom, não devolveu? É que nem aquela coisa... Ou ainda não terminou a pandemia? Sabe aquele pai que fala, na volta a gente compra? Foi isso que o Paranhos fez. O senhor não acredita que esse dinheiro será devolvido? Não tenho nenhuma dúvida que não vai devolver, infelizmente. Ele será utilizado de outra forma? Gostaria, porque esse dinheiro foi sequestrado, a arrecadação não caiu, que eu vi recentemente a entrevista do Paranhos aqui, e eu preciso falar, e com todo respeito ao Paranhos, que não é verdade. Ele falou que a arrecadação caiu, ela não caiu. O Paranhos aí faltou com a verdade, com todo respeito ao Paranhos, que eu vou lidar com números agora. A arrecadação subiu 2,5%, então ela não caiu. E havia o combinado, caso ela não caísse, ele devolvesse o dinheiro. Nada indica que ele vai devolver. Então, aí você pergunta, mas por que ele fez isso? Ora, eu só posso imaginar e intuir de que 37 milhões de verba livre tirada do servidor no ano eleitoral, eu entendo que existe várias hipóteses que a gente pode imaginar para onde está esse dinheiro. E não tem como mapeá-lo, porque é verba livre. Agora, eu espero, e se o Paranhos fizer isso, eu vou aplaudi-lo. Se de fato ele precisa desse dinheiro e utilizou esse dinheiro ou utilize até o final do ano, qual é o prejuízo para o IPMC, até para que o ouvinte possa entender? O prejuízo é que o IPMC, então, para o ouvinte entender, é o Instituto de Previdência do Servidor. É o que garante a aposentadoria. A aposentadoria eu já tenho um rombo de aproximadamente R$ 1 bilhão e 600 reais, que a prefeitura vem pagando. Mas pode comprometer a aposentadoria dos servidores? Pode, a longo prazo sim, não a curto e médio prazo. Mas, por exemplo, você tem uma instituição que já tem um problema de ter um rombo imenso junto ao executivo de dívidas não pagas. Esse executivo não paga mais uma vez a dívida durante um ano, que são 37 milhões, o que vai acontecer? São 37 milhões a menos rendendo no fundo da aposentadoria, claro que isso vai ter problema para frente, e vai jogar para o próximo prefeito. Ou seja, o próximo prefeito, seja eu, o Romão, o próprio Paranhos, ele vai ter que tirar da cartola 37 milhões a mais do próximo orçamento para pagar o IPMC, porque ele vai ter que pagar. E se esses 37 milhões estiverem disponíveis, o senhor assume a prefeitura, caso seja reeleito, o senhor devolve os 37 milhões imediatamente? Não há saída, vamos ter que devolver. Vamos ter que devolver, em respeito ao servidor. É um pepino para o próximo prefeito, ou seja, o Paranhos, no meu entendimento, para fins eleitorais, ele jogou uma dívida, um papagaio, para o próximo prefeito pagar. Eu entendo que foi algo imoral que o Paranhos fez com os servidores. Caso ele devolver e eu pagar a minha língua, eu vou ser o primeiro a aplaudi-lo aqui na CBN e falar: parabéns, Paranhos, você cumpriu a promessa e devolveu o dinheiro porque você não precisou utilizá-lo. Tudo indica que ele não necessitaria desse dinheiro, a arrecadação não caiu. Agora, tudo indica também que ele não vai devolver. O senhor tem 2 minutinhos, candidato, para falar diretamente para o eleitor. Primeiro, eu queria agradecer a CBN esse espaço, como eu disse, nesse momento de pandemia, muito importante, esses espaços democráticos. E, ao mesmo tempo, lamentar a decisão de algumas emissoras, a começar pela RPC, pela Rede Globo, recebi a carta dela anteontem, de não realizar debates esse ano. Os debates eleitorais são uma tradição democrática da política brasileira. Inclusive, muitos debates definiram eleições, nós lembramos disso. Nós que somos um pouco mais velhos, né? A gente lembra disso. Então, as emissoras de televisão, começar pela Globo, não fazer debate é um desserviço imenso à democracia. Espero que a Tarobá, que a KTV, não sigam nessa mesma toada e sigam a tradição democrática de fazer debates. Até porque fica a pergunta, Roberto, a quem interessa não ter debate? Quem tem medo do debate? Quem tem medo de debater proposta? Nós não temos. Nós queremos debater, nós temos propostas. E nós queremos falar com a população cascavelense. E eu entendo que o debate é um momento privilegiado e qualificado. O fato da Rede Globo ela optar e não ter debate me preocupa muito, porque estão tendo debates em todas as cidades, menos em Cascavel. Aí eu volto a dizer, quem são os donos dessa cidade? Quem está a serviço de quem? Então eu queria finalizar agradecendo esse espaço e já aproveitar, quer dizer, amanhã é dia do professor. Isso, bem queria lembrado. mandar um abraço. Parabéns. Pois é, para nós, né? Para todo mundo que é professor. Mandar um abraço para os professores. E amanhã vai ter muita gente fazendo post falando que defende a educação. Gente que não paga o piso, gente que vota contra o professor, mas os professores sabem
quem está do lado dele e quem não está. Então, por isso, um grande abraço aos professores. E encerrando esses últimos 2 minutos, queria mandar um abraço às pessoas que estão nos apoiando, nos ajudando e pedir voto. Próximas eleições, votem 13, para mudar e quebrar a panelinha em Cascavel. E muito obrigado, Roberto. Muito obrigado pela presença, candidato. Conversamos com o Paulo Porto, candidato do PT a prefeito de Cascavel, lembrando, 52 anos, há 20 anos em Cascavel, vereador no 2º mandato, professor e doutor em educação, colocando seu nome à disposição do PT, número 13. CBN, eleições 2020. CBN, eleições 2020. CBN, eleições 2020. CBN, eleições 2020.